Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor sejam com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, um Deus amoroso, piedoso e misericordioso, é digno de receber louvor. A respeito do próximo, quem é o seu próximo? Quem é o meu próximo? Quem é o nosso próximo? O texto da Bíblia que fala a respeito disso é o texto do bom samaritano, que está no livro de Lucas, no capítulo 10, do 30 ao 37. Se eu não me engano, do 30 ao 37. Ele vai contar a história do bom samaritano, como agiu o bom samaritano. A mensagem que Cristo quer passar, que ele passa na verdade, sobre esse assunto, era uma mensagem tremenda. É uma mensagem tremenda. Isso aí é assunto para se pregar 390 milhões e milhões de horas, de dias, e isso nunca termina. Cristo vai voltar e nós vamos estar pregando ainda sobre esse assunto, mensagens diferentes, renovadas a cada dia a respeito desse assunto. É um versículo poderoso. Então as pessoas ficam perguntando quem é o próximo. Aí fala assim, você tem que amar o seu próximo como a si mesmo. Só que as pessoas, elas invertem a posição do próximo e do que precisa. Ou seja, o próximo, é uma pessoa que precisa de ajuda e uma pessoa que ajuda. É esse o texto. Só que as pessoas entendem que, no caso, o meu próximo é aquele que precisa de mim. E não é bem assim. Não é bem assim. Claro que nós precisamos sempre um do outro, mas não é bem assim. A figura do bom samaritano era uma figura de alguém que realmente serve a Deus. Era uma figura até mesmo de Jesus Cristo. Eu posso falar isso numa outra oportunidade. A história conta o seguinte, todo mundo conhece a história. Que quando alguém pergunta a Cristo quem é o meu próximo. Aí Jesus vai usar um exemplo de uma pessoa, de um homem, e ele saía de Jerusalém, e ele pegou a estrada e ia para uma cidade, não sei se ele ia para Jericó, ele ia para uma cidade, não me lembro a cidade. Só que nesse caminho ele foi assaltado, e os homens roubaram tudo que ele tinha, deixaram nu, ou semi-nu, também não me lembro, e deixaram ele quase morto. Ali estava um homem que precisava de ajuda. O interessante de Jesus é que Jesus usa a palavra como ninguém. Mas por que ele usa? Porque ele é a palavra. Interessante é isso. Ele é a palavra. Aí Jesus vai usar a figura de um sacerdote. Ou sumo sacerdote. Ele vai usar a figura de hoje, um pastor, para nós que somos evangélicos, o cara não é evangélico, vai usar a figura de um pastor hoje, eu vou botar a figura de hoje, um pastor, um sacerdote. Aí a Bíblia diz que quando esse sacerdote vinha descendo pelo mesmo caminho, o que aconteceu? Ele passou para o outro lado e praticamente virou a cara, para fingir que não viu, e deixou o homem lá. Foi embora. Ou seja, quem tinha que ajudar não ajudou. Aí Jesus continua e usa a figura de um levita, vamos dizer assim. Hoje, um obreiro, um presbítero, um cantor gospel, entendeu? Um evangelista, né? Quem sabe, né? Um missionário, seja lá como for, veio passando pelo mesmo caminho também. Passou de largo, ou seja, passou a distância, para não ajudar aquele que precisava. Aí vem que Jesus chama de um samaritano. O samaritano era visto pelos judeus como uma raça pecadora, alguém que não prestava. Aí Jesus vai usar exatamente a figura de alguém que não fazia parte dos contextos religiosos daqueles dois homens que passaram. Ou seja, daquele que não fazia parte do plano de salvação na fé deles, na religião deles. E aquele homem, por incrível que pareça, ele para,
Ele ajuda o rapaz, ele limpa as feridas. A Bíblia diz que ele coloca azeite e óleo, aí ele vai e faixa o camarada, ele leva essa pessoa até a cidade, lá ele deixa ele numa hospedaria, entendeu? Deixa na hospedaria, ele era um viajante, ele estava viajando e não podia parar, e ele diz assim para o dono da hospedaria, ó, cuida desse rapaz aqui e toma esse dinheiro. Caso o cuidado dele passe desse valor que eu estou te dando, na volta eu passo e te pago o resto. Essa é a história. Aí Jesus pergunta, agora que está o negócio, aí Jesus pergunta, quem era o próximo desse homem que foi assaltado? Aí todos respondem, o samaritano. Ou então, o próximo não é aquele que precisa de mim, aquele que precisa dos meus cuidados. O próximo é aquele que me ajuda. Entendeu? Tanto é que o próximo, eu sou o próximo daquele que precisa de mim. Ou seja, se for perguntar aquele rapaz que precisou, quem é o seu próximo? Eu ia falar, é o Luiz do vídeo. Até aí é o que nós podemos entender. Agora, quando eu digo quem é o meu próximo, eu com a minha boca, qual é o meu próximo? O meu próximo é aquele que me ajudou. Entendeu? Se pergunta ao rapaz que sofreu o acidente, quem é o seu próximo? Foi o samaritano. E perguntar ao samaritano, o seu próximo é aquele que você ajudou? Não, o meu próximo foi alguém que me ajudou no passado, é alguém que vai me ajudar lá para frente, coisa desse tipo. Ou então o meu próximo não é aquele que está precisando da minha ajuda, o meu próximo é aquele que me ajudou. Ou então aquele que precisa da sua ajuda, você será o próximo dele, e não ele o seu próximo. É isso que acontece. O exemplo de tudo isso, o pessoal faz uma confusão, o exemplo de tudo isso é porque nós todos, por isso que eu digo que o samaritano, o bom samaritano, né, que não era um pecador, por isso traz o bom samaritano, entendeu? Que ainda tem o bom que usa isso, a mensagem é o bom samaritano. Então esse bom samaritano, ele representa também Cristo. Por quê? Porque todos nós fomos destituídos do reino. Todos nós fomos destituídos do reino. Mas Jesus Cristo veio, ele é o nosso próximo. Jesus é o nosso próximo. E ele, o que ele fez? Ele nos limpou a ferida, ele cuidou de nós, ele nos remiu do pecado. Ele não nos lavou com óleo e apenas com vinho. Ele nos lavou com o seu sangue. Ou então Jesus Cristo, ele é o nosso próximo. E quem é aquele que a gente seremos o próximo? É os que precisam dos cuidados de que Cristo deu para nós. Ou então nós temos que apresentar o nosso próximo àqueles que precisam de nós, para que Cristo também seja o próximo deles. Ou então aquele que pregou o Evangelho para mim. Quando eu me converti, foi em Copacabana, numa lanchonete, aquele rapaz é o meu próximo. Foi ele que me apresentou a Cristo. Aqueles que eu levo a Cristo, eu sou o próximo dessas pessoas. E Cristo é o próximo de todos nós. É desse jeito que existe. Aquele que precisa de você não é o seu próximo. É aquele que ajudou você, que é o seu próximo. Aquele que precisa de você vai ter como próximo você. Você vai ser o próximo dele, não ele é o seu próximo. Aquele que nos ajuda, que é o nosso próximo. E o nosso maior próximo, não é os nossos, mas o nosso maior próximo é Jesus Cristo. Porque é ele que nos pegou no caminho do pecado. É ele que nos limpou, é ele que nos vestiu, é ele que nos remiu, foi ele que nos lavou com o seu sangue, e foi ele que nos levou a uma vida de glória, de redenção, e nos fez justos perante Deus, pelo seu sangue, no sacrifício na cruz. Esse é o maior próximo de todos. É esse que realmente salva. O bom samaritano salvou o homem material,
mas o nosso próximo, o nosso bom samaritano, ele nos salva espiritualmente. E ele nos hospeda na casa do Pai. Em João capítulo 14, ele diz que foi nos preparar lugar. E ele virá para nos levar juntamente com ele. Estamos esperando o nosso próximo. Estamos à espera de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus os abençoe sempre.